Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de matemática. Nós vamos começar o nosso livro novo, lá do terceiro volume, na página 3. Nós vamos falar sobre divisão por um algarismo. Antes de nós começarmos as nossas atividades, a professora vai relembrar aqui com vocês as ideias da divisão e relembrar algumas coisinhas que vocês já aprenderam, mas nós temos que recordar para poder fazer nossas atividades. Então, a divisão, ela tem duas ideias principais. A ideia de repartir e a ideia de medir. Qual é a diferença entre essas duas? Na ideia de repartir, eu vou separar mesmo, dividir em partes iguais. Então, eu tenho 240 balas para distribuir em 3 salas. Eu faço a divisão de 240 por 3. Vou encontrar um valor de balas que eu vou ter que entregar em cada uma das salas que eu tenho. A ideia de medir, eu formo grupos nessa divisão. Então, quantas caixas com 8 brigadeiros podem ser feitas com 40 brigadeiros? Então, eu tenho uma quantidade específica aqui no caso de brigadeiros e eu quero fazer caixas com 8 brigadeiros cada um. Então, eu vou ver quantas caixas com essa quantia, com esse grupo de brigadeiros eu consigo fazer, certo? Os símbolos da divisão são esses dois que estão aqui no meio, ó. Ou aparece 2 pontos com um traço no meio, ou somente os 2 pontos sem o traço. Qualquer um desses 2 símbolos indica que os números estão sendo divididos um pelo outro. E quando a gente monta a conta, que vocês já sabem realizar essa conta aqui com um algarismo, cada parte da conta tem um nome, que são chamados termos da divisão. O número que eu vou dividir é o dividendo. O número pelo qual eu vou dividir o dividendo, né? Por qual é o número que eu vou dividir o 12 nesse caso, se chama divisor, ele sempre vai estar dentro da chave. O resultado é o quociente. E quando sobra alguma coisa na divisão, nesse caso aqui não sobrou nada, mas quando sobra, isso aqui se chama resto. Esses são os termos, os nomes de cada um dos números dentro de uma divisão. Aí a professora trouxe aqui alguns exemplos de contas, de como realizar o processo. Vocês já sabem, mas nós vamos só relembrar, porque por um número na chave, todos vocês já aprenderam no terceiro ano, certo? Nós vamos relembrar aqui esse processo. Então, eu tenho 24 dividido por 2. Eu vou começar sempre pelo primeiro número que está aqui, ó, onde a professora está mostrando com esse pontinho vermelho. Se eu tivesse mais um número aqui antes, começaria por ele. Nunca começo pela unidade, tá certo? Diferente do que nas outras operações. Nas outras operações, a gente sempre começa pela unidade. Na divisão, é o contrário. Então, eu vou começar com o 2. Eu tenho 2 balas, vamos pensar assim. Eu posso dividir para 2 pessoas? Posso. Então, eu vou pensar lá na tabuada do 2, que número que vezes esse número 2 vai dar como resultado 2 também. Então, olhando lá na tabuada, eu sei que é o número 1. Se eu fizer 1 vezes o 2, eu tenho 2 como resultado. Então, 1 vezes 2, 2. Eu tinha 2 para dividir. Tiro o 2, não me sobra nada. Consegui dividir as 2 dezenas. Agora, eu tenho ainda o número 4 para dividir. Não terminei a minha divisão. Então, eu vou abaixar o 4 para poder dividir o 4 por 2 agora. Vou pensar da mesma forma. Que número que vezes o número 2 vai me dar 4 como resultado? O número 2. Então, 2 vezes 2, 4. Eu tinha 4. Tiro 4, não me sobra nada. Então, acabei o meu processo da divisão. Quando não sobra nada aqui embaixo, ou a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando sobrar um número aqui que seja menor do que o número que está ali e não tenha mais nenhum para dividir, a gente vai acabar a divisão e vai sobrar um resto. Esse a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Nesse caso aqui, deu 0 de resultado, então acabei a minha divisão. Significa que 24 dividido por 2 é 12. Aí nós vamos para o outro exemplo. Eu tenho unidade, dezena e centena. Começo a dividir pela centena. Vou fazer o mesmo procedimento. Pensar lá na tabuada do 3. Qual é o número
que vezes 3 vai dar 4 como resultado. Não tem esse número, né? Porque na tabuada do 3 não tem 4 de resultado. Mas tem um número mais próximo, que é o número 3. Então, que número que vezes o 3 vai dar 3 como resultado? É o número 1. Então, 1 vezes 3, 3. Eu tinha 4. Tiro o 3, me sobra 1. 1 sozinho, dá para dividir por 3? Não, né? Porque 1 é menor do que 3, como que eu vou dividir? Então, eu vou pegar o próximo número, a dezena, vou abaixar a dezena, vou ficar com 12. E 12 agora, dá para dividir por 3? Ah, o 12 agora sim. Que número que vezes o 3 vai dar 12 como resultado? O 4. Então, 4 vezes 3, 12. Eu tinha 12, tiro 12, não me sobra nada, mas ainda tenho o 3 para dividir. Penso da mesma forma, o 1 vezes 3 é 3, eu tinha 3 para dividir, encontrei 3 como resultado, não me sobrou nada. Isso significa que 423 dividido por 3 é 141. E aqui tem o 64, que também nós vamos fazer do mesmo jeito. Aqui do ladinho tem até a multiplicação, ó, do 6 vezes 4, que deu 24 lá no final. Quando a gente faz a divisão, se a gente quiser saber se a nossa divisão está certa, eu posso fazer a operação inversa para eu saber se eu fiz a conta certa. A divisão tem como operação inversa a multiplicação, ou seja, a operação contrária. Então, se eu pegar aqui, ó, o resultado que eu encontrei vezes o divisor, eu tenho que encontrar esse número que eu comecei a dividir. Então, 12 vezes 2 tem que dar 24 de resultado. Então, toda vez que eu tiver alguma dúvida, é só eu fazer essa conta da multiplicação do resultado, que é o quociente, vezes o divisor. Se o resultado dessa conta der o número que eu comecei a dividir, é porque a minha conta está certa. É a prova real que nós chamamos. Mas aqui não precisa vocês fazerem a prova real, a não ser que vocês queiram ter certeza que está certo. Então, lá na página 3, começa com esse exercício aqui, ó. Fernanda está passeando com a avó dela pelas ruas do centro da cidade onde elas moram. E a avó dela, Jandira, deu R$ 28 para ela comprar o que ela quiser. Mas a Fernanda, ela tem o hábito de poupar, de guardar dinheiro. Ela resolveu guardar a metade dessa quantia. Quantos reais ela guardou? Então, o que é a metade de alguma coisa? É quando eu pego uma bala, um pirulito, seja lá o que for, e divido no meio, divido em duas partes. A metade é dividir ao meio. Então, o que nós vamos fazer aqui? Pegar esse valor de 28 e dividir por 2, que aí vocês vão encontrar o valor que ela guardou. Uma parte ela gastou e a outra ela guardou. Então, é só fazer a divisão de 28 por 2. Depois, lá na página 4, começa o número 1. Carla trabalha em uma loja de roupas e distribuiu igualmente 24 camisetas em 2 araras. Quantas camisetas há em cada arara? Arara é aquele lugar que pendura as roupas dentro das lojas, né? Então, aqui de novo vem a ideia de repartir da divisão. Repartir em partes iguais. Então, vocês vão pegar 24 e dividir por 2. Aqui, vocês vão lá no material de apoio e vocês vão retirar um material na página de adesivos. Tem um adesivo do material de apoio que é do material dourado. E vocês, depois que fizerem a conta aqui do 24 dividido por 2, vão colar aqui, ó, a quantidade representando o resultado que deu, das duas partes das camisetas ali que vocês encontraram na conta. Depois aqui ele vai mostrar para vocês toda a sequência da divisão que a professora já explicou ali antes, ó. Mostrando como que faz para fazer a divisão, ó. 2 dividido por 2, que vai dar 1, tira 2. Todo o processo que a professora já fez ali atrás para vocês. E aí, de novo, eles vão mostrar também o nome das partes da divisão, dos termos da divisão, ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. Aqui vocês vão pôr a resposta lá de quantas camisetas ela vai colocar em cada arara. Aqui vem o exercício número 2. Eduardo trabalha na padaria
ele vai distribuir igualmente 90 pães de queijo em 6 embalagens. Quantos pães de queijos haverá em cada embalagem? Completa o algoritmo convencional para descobrir. Algoritmo, gente, é o nome da conta, tá? Qualquer conta, o nome dela é algoritmo, certo? Então, aqui vocês vão resolver o 90 dividido por 6. Ele já está mostrando para vocês por onde vocês têm que começar, ó, pela dezena. 9 dividido por 6. Tem algum número lá na tabuada do 6 que vezes o 6 dá 9? Não tem, mas qual é o mais próximo de 9 que tem? Aí vocês vão pensar e vão resolver, e aqui tem o espacinho para pôr a resposta. A número 3 está dizendo da Amélia que ela trabalha em uma padaria e está montando conjuntos, padaria não, né? Papelaria, e está montando conjuntos de 3 canetas coloridas. Quantos conjuntos iguais a Amélia vai conseguir montar com 396 canetas? Então, essa daqui é a ideia de medir, que a professora também já falou para vocês lá no começo. Que ela faz o quê? Ela vai fazer conjuntos da mesma quantidade, no caso aqui dessas canetas, de 3 em 3 canetas. Aí, vocês vão resolver essa conta nesse espaço. Resolva a divisão usando o processo das subtrações, está falando aqui, sucessivas. Vocês vão resolver aqui a continha. Da maneira tradicional que vocês já sabem. Vão pegar 396 dividido por 3 e vão resolver aqui o processo. Esse processo de subtrações sucessivas é aquele que a gente vai tirando o número que a gente encontra de resultado, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, que não lembrarem como faz algum processo lá da divisão, vai chamando a professora. Nossas atividades vão ser essa, número 1, 2 e 3, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Uma boa atividade para vocês e até mais.